Olá, queridos amigos do Seja Barra. O nosso grupo mediúnico é, é realizado todas as quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. Não estamos presencial, meus irmãos, por conta da nossa idade de risco, mas estamos assim, nossa, muito ansiosas para que nós voltemos ao normal, para a gente encontrar com vocês, pelo menos cumprimentar assim no cotovelo, né, do deitinho, do jeitinho que é permitido. Mas estamos muito felizes que, apesar de tudo, apesar desse afastamento social, apesar desse não encontro nossos, né? Estamos muito felizes porque compreendemos. Hoje nós já sabemos a razão de tudo isso. E eu tenho certeza que cada um de nós terá a coragem suficiente para passar por esses dias todos com muita alegria no coração. Porque quando a dor bate à nossa porta, a gente sabe que tem um significado muito grande, porque a nossa alma é imortal. E nós estamos aqui em trânsito também, estamos muito conscientes disso. Para iniciar os nossos estudos, eu trouxe um poema aqui de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, Mensagens, esse livrinho assim de mensagens, que é um livrinho muito bonitinho, como a gente gosta muito de poesia, a poesia aquece a nossa alma. E como nós vamos falar do princípio do espiritismo, as casas mal assombradas, a tipologia, né? Um estudo muito encantador, eu trouxe esse verso de Pessoa para a gente aquecer os nossos corações. Súbita mão de algum fantasma oculto, que chama o seu poema. Súbita mão de algum fantasma oculto entre as dobras da noite e do meu sono. Sacode-me e eu acordo e no abandono da noite não enxergo gesto ou vulto. Ou seja, no abandono da noite não enxergo gesto ou vulto. Mas um terror antigo que insepulto trago no coração como de um trono. Desce e se afirma meu senhor e dono, sem ordem, sem meneio e sem insulto. E eu sinto a minha vida, de repente, presa por uma corda de inconsciente, a qualquer mão noturna que me guia. Sinto que sou ninguém, salvo uma sombra de um vulto que não vejo e que me assombra, e em nada existo como a treva fria. Como é bonito o jogo das palavras de Fernando Pessoa ao falar de um fantasma que chega durante a sua noite, né? Quem de nós não tem fantasmas que nos visitam à noite? Não estamos falando só dos fantasmas, os nossos amigos desencarnados, mas dos nossos fantasmas íntimos, das nossas dores, daqueles pensamentos que nos perseguem por muito tempo, e especialmente o médium, como ele é assombrado de tantos sentimentos diferenciados, porque o médium, ele capta da ambiência essas vibrações pouco generosas que todos nós temos sentido, né? Então, paciência, força e continuemos a estudar para que a nossa imunidade se torne cada vez mais alta, tá bom assim? Então, nós estamos no curso Devassando o Invisível, como está aí na telinha, pelo intercâmbio mediúnico. Instrutores sou eu, Leila Brandão, e Preciosa, a nossa querida Preci. A Preciosa prepara os slides atualmente, manda para mim, eu os corrijo dentro do que eu penso, volta para ela, aí ela dá uma outra revisão, volta para mim, e depois eu preparo para a gravação,
porque tem que deixar um espaço assim, onde entra alguns dizeres, né, na hora da edição. Então, vamos iniciar. Já falamos que o nosso tema da aula de hoje é fenômenos espontâneos, casas mal assombradas e tipologia. Dia 2 de setembro, já estamos no mês da primavera, né? Ainda não entramos na primavera, mas setembro já é um mês em que a primavera nos visita. Então, já estou aqui de florzinha no cabelo, florzinha azul, para combinar com o azul da nossa borboletinha do SEMA, do SEJA, desculpa, é tão parecido SEJA e SEMA, né? SEJA, o SEMA é o Centro Espírita Maria Angélica, é outra casa espírita. O SEJA é Centro Espírita Joana de Ângeles, da nossa querida Joana de Ângeles. E o símbolo da borboleta, já falamos, é o símbolo das duas asas da evolução humana que nós temos que desenvolver para sairmos do nosso casulo. É um símbolo muito lindo, o símbolo da borboleta. Desculpa, ainda estou um pouquinho de rouquidão ainda. Classificação metódica. Nas manifestações espíritas, uma primeira necessidade se impõe. É a de uma classificação metódica e rigorosa. Primeiramente, os fenômenos das casas mal assombradas. Depois, a personalidade oculta começa a se afirmar na tipologia. Então, a tipologia é também utilizada nas casas mal assombradas, porque nas casas mal assombradas aparecem realmente os espíritos. Eu me lembro, certa feita, eu fui na casa da minha tia, no interior do Espírito Santo, lá na cidadezinha de Pequiá. Aliás, não é uma cidade, ela pertence à cidade de Iuna. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas Pequiá é o nome de uma madeira que tem muito naquela região. Então, Pequiá fica na divisa de Minas com o Espírito Santo. E minha tia, com os meus primos todos, moravam lá e moram até hoje, em Pequiá. E eu passava muitas férias lá. Uma das férias que eu fui, a fazenda do Zé Lamir, que ficava em Minas, mas dentro de Pequiá, porque ali era uma divisa, a fazenda dele começou a aparecer um fantasma, né, um espírito que tirava o jipe da garagem, levava o jipe lá para fora e deixava ele lá, Então, ele assombrou dessa forma. Então, fazia muito barulho. Imagina o que é tirar um jipe da garagem e botar ele lá no início da casa, lá fora, né? E eles pesquisaram tudo, se tinha um declive, que o jipe podia voltar, botaram, como é que se diz, bloqueio nas rodas do jipe, fizeram de tudo, mas todos os dias eles percebiam o movimento de barulho, né? Que tipologia é barulho, pancadas, né? Eles ouviam aqueles movimentos e chegava lá, o jipe estava do lado de fora. E chamaram o padre para exorcizar, fizeram de tudo, só quando o fantasma foi doutrinado, que é uma longa história, é que o fenômeno parou de ocorrer. Inclusive, o padre ia lá com a água benta e tudo, e muitos fenômenos paralelos ainda aconteciam. Muito interessante essa história. Mas como não está registrado em história nenhuma, fica parecendo que é conto, né? Conto que passa de boca em boca, mas não é. Eu realmente estive presente, não na parte do fenômeno, lá quando acontecia, mas quando as pessoas me contavam o que realmente acontecia. Então, assim, Leon Denis fala dessa classificação metódica porque eles começaram a estudar primeiro as casas mal assombradas, depois os fenômenos de tipologia, depois as manifestações através da escrita. Tem, assim, um método percorrido que é a dimensão espiritual, que Leon Denis nos acorda para essa observação, que a dimensão espiritual ela realizou, ela foi gradativamente
mostrando os fenômenos onde ocorriam a manifestação dos espíritos desencarnados tentando se comunicar com o mundo dos encarnados. A sequência que os fatos apontam. Então, os fatos apontam isso, que começou com as casas mal-assombradas, a tipologia e, em seguida, a escrita na incorporação medianímica. Quer dizer, o espírito chegava lá e se manifestava por um médium, né, que escrevia ou falava. Na incorporação medianímica é falar, que o espírito falava e as pessoas escreviam, as pessoas que estavam ao lado ouvindo escreviam. Então era escrita, mas na incorporação medianímica. Em seguida, torna-se visível e tangível nas materializações, multiplicando-se a partir daí os fenômenos na comprovação da sobrevivência da alma. Aí veio, depois da incorporação, está mostrando lá em cima um desenhozinho, né, do espírito ali agindo na mente do médium, e a psicografia, que aí no caso do Chico já era uma escrita direto. Mas entre essa escrita direto, teve outros tipos de escrita que nós veremos a seguir. O medo das casas mal-assombradas. O senhor Maxwell, doutor em medicina, então é doutor Maxwell, né? Advogado, nos proceedings da Sociedade da Pesquisa Psíquica, destacou 235 casos de casas mal-assombradas, em que as manifestações foram visíveis a todos. Além disso, encontrou nos arquivos do Parlamento da Guiana vários processos de rescisão de contratos por motivos de assombração. Claro, né, meus irmãos, você aluga uma casa e, de repente, ela está cheia dos fenômenos mediúnicos, você fica assombrado e não vai querer ficar lá. Me faz lembrar uma certa feita que eu e meus irmãos, a Dalva e o Nilton, a gente alugava casas perto nas férias, nas praias, ora era aqui no estado do Rio, ora era lá no Espírito Santo, ora era lá na Bahia, a gente sempre alugava. Quando não conseguia um casarão que coubesse as 3 famílias, a gente alugava 2 casas, que foi o caso que nós fizemos quando nós fomos a Jacareípe, lá no Espírito Santo. A gente foi em Jacareípe e alugamos 2 casinhas, mas quando a minha cunhada entrou na casa que seria dela, a Diná, né, uma médium muito ostensiva, então ela falou, não fico aqui de jeito nenhum eu fico aqui, estou sentindo uma vibração horrorosa, não fico. Aí nós ficamos emboladinhos numa casa só. E lá nessa casa nós decidimos fazer uma reunião mediúnica para ver se a gente encaminhava os espíritos que estavam ali, porque estava cheio de manifestações, de ruído, de batida de porta, de queda de panela, tinha um monte de espíritos fazendo arruaça dentro da casa que nós alugamos. Muito interessante lembrar disso agora, com esses estudos da casa mal-assombrada. E a outra casa, ela se assombrou tanto que ela devolveu, ela perdeu o dinheiro que ela tinha pago e não quis ficar, não. Devolveu a casa, porque, segundo as suas percepções, estava muito mal assombrada. Estava com os espíritos, assim, muito estranhos, né? Maléficos mesmo. A história do espiritismo moderno. As manifestações da casa mal-assombrada de Hydesville, em 1848, né, nos Estados Unidos, pertencente à família Fox. Todas as noites, uma inteligência invisível aí se revelava através de ruídos violentos e contínuos, abrindo e fechando as portas, agitando móveis, arrancando cobertas das camas. Mãos frias e rudes agarravam as jovens senhoritas Fox.
porque, na verdade, a família Fox tinha duas filhas, a Kate e a Margaret. A mãe dela também chamava Margaret, mas não é essa outra que está aparentando aí, ó. Essa daqui é a irmã mais velha, que foi do primeiro casamento do senhor John Fox. Então, aí está o desenho da Margarete, da menina, e da Kate. Eu acho que uma tinha 14 anos, a outra 11, uma coisa assim. As duas eram muito novinhas. E foi considerado as fundadoras do espiritismo moderno, porque esse senhor Cabra, como elas chamavam, né? Pata de bode ou cabra, elas davam um nome assim para o espírito que aparecia. O espírito começou a se comunicar com elas com pancadinhas que representavam letras. Por exemplo, uma pancada era o A, duas pancadas era o B, dando um exemplo. E aí elas iam perguntando e ele ia respondendo com as pancadinhas, e elas então descobriram quem era aquele espírito. É muito interessante essa história das irmãs Fox. A tipologia. Através de pancadas dadas nas paredes, cada letra do alfabeto sendo designada por um número correspondente de golpes. Essa inteligência afirmava ter vivido na Terra, soletrando seu nome, Charles Rosna, e sua profissão de mascate. Então, ele contou que ele era mascate, que ele vendia de porta em porta, né? E ele falou com exatidão onde estavam os ossos do seu corpo enterrado na adega daquela casa. Olha que coisa impressionante. Então, eles foram lá e realmente acharam as ossadas desse personagem que havia morado nessa casa. E só descobriram, porque ele tinha desaparecido, só descobriram a partir dessa comunicação com essas meninas. Por isso elas ficaram tão famosas e sofreram muito também. Eles eram gente muito direita da igreja, né, metodista lá dos Estados Unidos. O testemunho da família Fox. Está aí o seu Davi Fox, é John Davi, certo. John Davi Fox e Margaret Fox. Eu estranhei o Davi porque eu estudei que era John, né? Mas então não sabia que tinha um Davi. John Davi Fox e Margaret Fox. Por sua natureza espontânea, pelas circunstâncias que a cercam, essa manifestação escapa a todas as explicações e teorias que puderam opor ao espiritismo. A família Fox era de uma honorabilidade, quer dizer, de uma honra toda prova, ligada à Igreja Episcopal Metodista, cujos ofícios seguia com regularidade. Imagina o que é para duas meninas criadas numa religião metodista, que não aceita de forma nenhuma a comunicação com os espíritos, que quando os espíritos se comunicavam eram os demônios, né? Ou seja, os demônios podiam se comunicar, os espíritos bons não. Então, imagina como elas foram consideradas endemoniadas e quantos exorcismos se fez em cima daquelas meninas. Eles foram perseguidos, tão perseguidos, porque começou a se manifestar outros espíritos também com elas. E a vizinhança vinha perguntar coisas e elas ficavam atendendo aquele monte de pessoas que queriam informações sobre os seus queridos desencarnados, né? Elas foram tão perseguidas, a ciência fez milhares de experiências, quase que desnudaram as meninas para saber se não havia nenhuma fraude, etc, etc. Eles sofreram tanto que tiveram que se mudar do local, pelo que eu li na história dela. A perseguição espiritual. As manifestações foram para a família a causa de aborrecimentos e perseguições inumeráveis. Com elas, perderam a saúde e o repouso. Sua reputação e sua fortuna foram destruídas.
apesar de todos os esforços que fizeram para deles se livrarem. Apesar de uma mudança rápida de residência, não escaparam do assédio. Então, o pessoal não dava trégua, porque queria todo mundo saber notícia dos seus familiares, as meninas muito novinhas, mesmo eles saindo da casa onde eles moravam, os fenômenos continuavam. Chegou até num ponto que a menina mais velha disse que era mentira, que ela que fazia aqueles barulhos, que não tinha espírito nenhum, tadinho. Mas não adiantou. A perseguição foi muito cruel e marcou a história, né? Os primeiros grupos de estudos. Então, a partir daí, Charles Rosna não era o único a manifestar-se. Um grande número de espíritos de todas as condições, parentes ou amigos das pessoas presentes, interviam respondendo através de pancadas às questões propostas. Isso resultou nos primeiros grupos de estudos por meio das mesas, pranchetas e outros objetos materiais. Até era muito comum, tempos atrás, essas manifestações de mesa, né, que todo mundo botava a mão assim, como está ali, né, fazendo uma corrente magnética, para que os espíritos pudessem se manifestar, mexer o copo. E também muito houve de fraude com relação a isso, porque eu me lembro do padre Quevedo, que foi aquele padre que foi estudar a parapsicologia lá com o Dr. Heine, né, nos Estados Unidos, e ele aprendeu esses fenômenos de mexer com objeto, bilocação de objeto a partir da mente. Então, ele fazia experimentações, como também eu fiz como parapsicólogo, experimentações de mover objeto, fazer em volta da mesa, todo mundo põe a mão e todo mundo firma o pensamento, manda a vontade, energizar o objeto para que ele obedeça à vontade, o comando, né, da energia dominante, e conseguimos alguns fenômenos pequenos, né, com a ajuda do nosso professor. Eu acho até que ele usou um pouco da hipnose, não sei. Eu sei que a gente conseguiu mexer muito pouquinho o objeto, a gente colocava marcação assim para ver o quanto que o objeto havia mexido. Mas nós sabemos que na força da mente, muitas pessoas têm essa força psíquica de movimentar o objeto com a força mental. Isso é um treinamento, mas existe. Então, por isso, eles começaram a realizar tipos de manifestações espíritas, todas fraudulentas. Inclusive, Kardec, na época, ele foi ver um teatro onde existia um verdadeiro maquinário por baixo para aparecer fantasma, para movimentar fantasma. Virou uma febre falar com os espíritos. Mas muitas pessoas de má fé se aproveitaram dessa invasão organizada de espíritos que a humanidade sofreu, né, como diz Conan Doyle. Conan Doyle nos diz, no seu livro A História do Espiritismo, que no século XIX nós sofremos uma invasão organizada de espíritos. Tanto é assim que Denis chamou esse século o século das revelações. Não só as revelações no campo psíquico, mas também no campo da arte, no campo da ciência. Vieram muitos espíritos ajudar os encarnados nesse desenvolvimento que a Terra já estava preparada, nessa revelação que é descortinar a realidade espiritual. Mas aí tem sempre aqueles aproveitadores, né? Aqueles que se aproveitam para ganhar dinheiro em cima do fenômeno, que tem uma mente talvez poderosa e que talvez até tenha realmente uma mediunidade, com espíritos ajudando a enganar as pessoas a fim de ganhar o dinheiro. Tem de tudo nesse mundo, né, meus irmãos? Inclusive, hoje a gente assiste, infelizmente, a grande bandidagem que, em nome de Deus, estão trabalhando pelo mundo afora para ganhar dinheiro, né? Vamos seguir.
Deixa eu tirar isso daqui, senão acaba acabando aqui. A divulgação. Logo, as manifestações se multiplicam e se propagam. Elas ocupam de cidade em cidade, de estado em estado, todo o norte da América. Todo o norte da América, ou seja, América do Norte ao Norte, né? O poder medianímico se revela em um grande número de pessoas e até no seio de famílias ricas, influentes, ao abrigo de qualquer suspeita de fraude. Então, assim, a coisa se multiplicou muito, realmente foi o século das revelações, e graças a esse século das revelações que esses estudiosos se debruçaram nas suas escrivanias, né, digamos assim, poeticamente, para trazer, para realizar e pesquisar esses fenômenos, é que nós hoje estudamos com tanta segurança essa comunicação com os espíritos. Que o Livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec, é considerado hoje a maior obra parapsicológica do mundo, porque ele fala da diversidade de fenômenos paranormais e atribuindo, claro, a ação dos espíritos, mas ele descreve e nos ensina como entrar em contato com essa dimensão mais ampla da vida, e é isso que nós estamos fazendo, estudando essa possibilidade com seriedade. Porque se nós estamos querendo enganar alguém, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não queremos nos enganar. Quantas vezes eu tive dúvidas também, quantas inseguranças no início da minha mediunidade, mas a coisa era tão ostensiva que não deixou a menor dúvida para a minha inteligência. E eu pesquisei muito, estudei muito e trabalhei muito nessa área para merecer de um grupo tão sério como o Seja Barra, dirigido pela Iraci, pudesse nos convidar, eu e a Preci, para compartilhar esse conhecimento. A doação fluídica, que toda a comunicação mediúnica se faz com a doação de fluidos. Para que haja uma materialização, é preciso que tenha médiuns que doem energia psíquica, que é chamado de ectoplasma, através da sua vontade. Já falamos sobre isso, né? A gente pode doar a energia psíquica para realizar a materialização, que o espírito utiliza para conseguir uma materialização. E muitas reuniões de materialização chegam a materializar mesmo na cera, o espírito coloca a mão lá naquela cera quente e depois ele sai e fica ali o formato da sua mão. E existem foram muitas as materializações que nós até já estudamos em estudos anteriores. Então, a doação fluídica pode ser feita em duas categorias. A primeira categoria são os fatos materiais. O médium desempenha um papel pacífico, é o foco da emissão, de onde emanam os fluidos e as energias, com auxílio dos quais os invisíveis agirão sobre a matéria. É o que nós acabamos de falar. A doação física, né? O médium, ele doa fisicamente o material necessário para que haja fenômenos de efeitos físicos, como Kardec chama, fenômenos de efeitos físicos. Então, quais seriam os fenômenos de efeito físico, ou psicapa, como diz psigama, como diz na parapsicologia? São esses fenômenos de barulho, de materializar objeto, de pancadas. Eu me lembro quando o meu pai
desencarnou, e a irmã dele morava nessa cidadezinha lá em Pequiá, e meu pai desencarnou muito jovem, com 59 anos. E naquela época que ele desencarnou, que foi em 1971, não tinha telefone na cidade da irmã dele, a única irmã dele, a tia Maria. Para telefonar para ela, para mandar um recado para ela, eu tinha que esperar o posto policial abrir, para ligar para o posto policial, para o rapaz do posto policial ir lá na casa da minha tia para avisar do desencarne do papai. E aí não daria tempo, porque ele faleceu no final de semana, no feriado, até abrir o posto de saúde na segunda, era a única oportunidade que a gente tinha que avisar, mas na segunda-feira já era o seu enterro, não podia esperar mais. E aí eu me lembro que no enterro, alguns momentos antes, a titia com o seu marido e alguns filhos apareceram lá no enterro. E ela conta, ela deu depoimento que ela foi avisada sim, que na noite que meu pai faleceu, ela não conseguia fechar a janela. Ela fechava a janela, a janela abria. Ela fechava a janela, plaf, abria. Então ela falou, aconteceu alguma coisa com o Tião. Meu pai chamava Sebastião, ela chamava ele de Tião. Alguma coisa aconteceu com o Tião. Aí ela liga, ela vai, ela pede o filho dela para ir num posto longe lá da casa dela para telefonar, para saber, telefonar para Volta Redonda, nessa época nós morávamos em Volta Redonda, para saber notícias. Eu não sei como que ela conseguiu a notícia que o papai havia falecido, então ela já saiu de lá. Naquela época era mais de 12 horas de viagem. Ela saiu imediatamente de lá e foi no enterro do seu irmão em Volta Redonda. Certamente espíritos amigos nossos, utilizando esses espíritos batedores, né, fizeram esse alarme na sua casa, que diz a minha tia que não foi só uma vez, ela tentou de toda maneira fechar a janela e a janela não fechava. Ela não só não fechava, como ela batia assim com força, pleft, 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 e batia 3 vezes seguidas. Aí ela fechava, a janela voltava, pleft, aquelas janelas de veneziana que abria assim, né? Então você vê que coisa muito interessante o que é esse fenômeno de efeitos físicos. Então a doação fluídica pode ser dessa forma, de efeitos físicos e também de efeitos intelectuais. Deixa eu ver aqui. Os efeitos intelectuais, que é a segunda categoria, que Kardec diz fenômenos de efeitos intelectuais. E Leon Denis chamou os fatos intelectuais. O médium é o agente da transmissão dos pensamentos do espírito e seus conhecimentos podem influenciar nas comunicações. Claro. Então, como que acontece essa comunicação? Por efeitos intelectuais. O médium está aqui sentadinho, né? Aqui está sentadinho. Depois ele se desloca, a alma dele tem que sair um pouquinho, né? Ou ele saiu atrás, não sei se o escrito aqui ele está atrás ou está de lado, mas não importa. Ele saiu um pouquinho, né? Tem o transe, quando você tem o transe, você se afasta do seu corpo, é um estado alterado de consciência, o espírito chega, envia mensagem aqui para o espírito que está aqui, está do lado do corpo, e ele envia mensagem para o cérebro dele, para ele poder falar ou psicografar. Pode escrever ou simplesmente falar. Então, eu sei porque eu tenho esse tipo de mediunidade. Quando o espírito se aproxima, ele traz o seu pensamento, é uma energia luminosa
de quem está na dimensão espiritual. Então, essa energia vem muito rápido e vem com conteúdo total. Ele traz uma mensagem com começo, meio e fim. Ele fala tudo rapidinho que precisa ser dito. E na hora que você ou vai falar ou vai escrever, você precisa pegar essa energia luminosa e transformar numa energia mecânica, se você for escrever. Também numa energia mecânica, porém mais rápida, quando você tiver que falar. Mas aí passa pela sua interpretação. É igual você já viu essas experiências que a gente faz assim em roda de criança, que você dá o primeiro recado para a primeira criança, fala assim, olha, hoje o dia está muito bonito, passa esse recado no cochicho, aí passa para o outro. Quando dá a volta, vamos dizer que tenha 12 crianças, quando dá a volta nas 12 crianças e volta em você, ela volta totalmente diferente, totalmente alterada. Assim também é quando os espíritos trazem o recado, eles derramam em você, no seu psiquismo, você recebe, né, você tem a válvula transreceptora, né, que é a pineal, derramam aí a ideia, você pega aquela ideia e coloca conforme você entendeu. Por isso que existe o conhecimento do médium pode influenciar nas comunicações. Se você tem um conteúdo muito bom, você vai até colocar a imagem, a mensagem até mais bonita, talvez, do que o espírito falou. Mas, se você não tem, você vai colocar com o conteúdo que você tem. Não se pode perder qual é a essência da ideia. Por isso que a gente vê muitas psicografias com nomes famosos, já falamos sobre isso, né? Que se assina nomes famosos, você fala, nossa, mas o conteúdo está muito pobre para ser de fulano, né? Mas acontece que depende do médium. O médium é o filtro para que a mensagem chegue até os encarnados. Vamos lá. Os espíritos inferiores. Os espíritos nem sempre eram sérios. Alguns levianos e atrasados imiscuíam-se. Olha as palavras que é usado no século XIX, né? Imiscuíam-se nas sessões, ditando comunicações pueris, absurdas, abandonam-se em todas as espécies de divagações e de excentricidades. Graças aos erros e às decepções, a experiência das coisas ocultas pôde ser adquirida e a luz se fez pouco a pouco. Isso é verdade, meus irmãos. Os espíritos, assim, esses espíritos inferiores, né, pouco sérios, muitos deles volúveis, excêntricos. Tem uma certa feita que uma amiga minha foi numa casa espírita e ela estava em tratamento. Eu acho que essa casa até era uma mistura de espiritismo com umbanda, porque os umbandistas se dizem espíritas, né? Nada contra, mas essa palavra espírita foi cunhada por Allan Kardec para identificar aqueles que estudavam ou que estudam a doutrina dos espíritos. Para isso ele se esforçou muito em deixar muito claro as coisas. Não é quem conversa com o espírito é espírita. Tem muitas pessoas que acham que espírita é todo mundo que vê espírito, que conversa com espírito, nem sempre. Espírita é uma palavra que a gente deve utilizar para aqueles que estudam a doutrina dos espíritos. Aí as pessoas falam assim, é da mesa branca? É da mesa branca? Eu falei, não, meus irmãos, não tem nada de mesa branca. Você pode se reunir em volta de mesa de qualquer cor. E a toalha não necessariamente tem que ser branca. Às vezes a gente põe a toalha na mesa para evitar de suar na mesa, de manchar a mesa, né? Então se põe uma toalha. Mas não precisa ser toalha branca, não precisa vestir de branco, não tem nada disso.
Embora a gente saiba que o branco tem um simbolismo muito lindo. O branco são todas as cores, né? É a manifestação de todas as cores. Então, o branco é lindo, mas não necessariamente para dizer que as mesas brancas é que os espíritos bons vão, não. Os espíritos não estão nem aí para a cor da toalha da mesa. Eles são atraídos pelo sentimento das pessoas, pelo coração. Eles são atraídos pelos objetivos que aquelas pessoas se agrupam, com qual propósito, e não por conta de mesa branca. Mas aí, certa feita, essa nossa irmã foi nessa casa espírita e ela recebeu a seguinte orientação, que ela devia tomar banho de cerveja uma vez por semana, para limpar, para tirar do organismo os espíritos que estavam atormentando-a, certamente com a sua mediunidade. Ela se sentia muito perseguida pelos espíritos, vendo sombras e tal, e aí disseram para ela que ela tinha que tomar banho de cerveja. Aí a pergunta é, como? Será que a cerveja espanta os maus espíritos ou atrai os maus espíritos? Nada contra as cervejas também, viu, gente? Que se tomar uma tacinha de cerveja, uma cevada, não tem assim... O espiritismo não proíbe a gente de absolutamente nada. Cada organismo sabe o que é bom para si mesmo, né? Mas tomar banho de cerveja... outros mandam tomar banho de rosa branca, ou tomar banho... Aí tem um pouco de sentido, porque a rosa é terapêutica, né? Existe assim, uma verdadeira ciência no estudo dessas flores, do perfume das flores, da essência das flores, que eu não saberia dizer nada, mas todas as vezes que alguém indicar para a gente uma coisa excêntrica dessa, uma coisa diferente... você tem que pensar, né? Assim, qual é o sentido disso? É verdade isso? Será que tem alguma conotação científica? Kardec sempre lembra que se a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, nós devemos ficar com a ciência, porque a inteligência humana é de Deus, né? Nós somos seres intelectuais. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas com potencial da inteligência, do conhecimento e com potencial do amor. O que acontece, Leon Denis sempre fala isso, que nós estamos vivendo um tempo de anemia moral e de anemia intelectual. É tão bonito isso, gente, que até me emociona. Porque eu me lembro que eu fiquei anêmica um tempo atrás e perdi muito sangue. Então, eu fiquei com falta de ferro no organismo e me deu uma anemia. Quando você fica anêmica, você fica branca, né? Você fica muito pálida, quase transparente. E seu olho aqui também dentro fica sem nenhuma gotinha de sangue, você fica muito branca mesmo. E aí você fica sem força, você fica fraca, desanimada. E Leon Denis usa esse termo, anemia moral, que é muito bem colocado, né? Porque anemia moral é você estar moralmente detonado, moralmente sem forças, moralmente apagado, né? Sem força, sem saúde moral. Então, a gente está vivendo um tempo de anemia moral e anemia intelectual, que as pessoas só ficam lendo jornal, só notícias, não querem se aprofundar numa literatura que traga alimento para a sua alma, porque quando a gente está anêmico, você começa a tomar uma série de vitaminas, né, especialmente o ferro, para ficar organicamente bem. Mas quando você está com a anemia moral, você esqueceu o sentido de estar na vida, você esqueceu o que você veio fazer aqui, está assim, ligado só às coisas do mundo,
e uma anemia intelectual que não quer adquirir conhecimentos novos, fica só pensando no conhecimento antigo, com essas crenças arraigadas que a gente traz, né? Assim? Então, quando você está nesse tipo de anemia, você precisa de um tratamento, você precisa repensar as suas crenças e não ir acreditando nessas coisas que muitos médiuns equivocados revelam, né? Para não falar outras coisas, que eu já vi coisas do Arco da Velha indicado por casas espíritas bem intencionadas, porém mal assessoradas pelas entidades espirituais, porque tem sempre um ou outro joio, né, no meio do trigo que corrompe, né? Quando você põe uma fruta podre no meio das outras frutas boas, ela corrompe todas as outras frutas, ela leva podridão para todas as outras. Então a gente tem que salvaguardar as frutas boas, né? Assim, e esse cuidado toda casa espírita séria tem. Não vai deixando sair essas publicações esdrúxulas, como diz aqui Leon Denis, né? Essas excentricidades, porque é uma coisa excêntrica falar com uma pessoa que para ela se libertar dos espíritos ruins, ela tem que tomar banho de cerveja. Ou então tem que tomar não sei quantas cálices de cachaça. Então, assim, é uma coisa muito excêntrica e que a gente não deve seguir, não é assim, meus irmãos? Os fenômenos estranhos. Após a fase das mesas que giravam e respondiam às perguntas através de pancadas previamente convencionadas, surgiu a psicografia indireta, em que o médium utilizava um lápis preso a uma mesinha ou uma prancheta para escrever. Está aí na fotografia. Eles faziam uma mesinha de madeira pequenininha, colocavam o lápis ali, os médiuns colocavam as mãos e aí aquela mesinha ia escrevendo, né? Olha que coisa fantástica. E a partir dessas experiências assim da mesinha é que depois, né, com o tempo, os experimentadores falam, não, vamos tirar a mesinha, vamos ver se botando o lápis na mão do médium, se os espíritos conseguem fazer a mesma coisa, movimentar essa energia. Então, foram toda uma experimentação a partir da tipologia, das casas mal assombradas, da tipologia, da escrita através das cestinhas, é que a gente partiu, né, para a psicografia, com a mão do médium, e partimos também para a psicofonia, você receber mentalmente e você falar. E a partir dos fenômenos das materializações, como nós já falamos, se pôde constatar que o médium de efeitos físicos, ele doa ectoplasma, também o médium de cura. Eles doam energia psíquica que vai enriquecido pelo seu ectoplasma, que é essa energia da vida, né? Energia da vida especial. Os relatos de Kardec. Allan Kardec, nas revistas espíritas, chama a atenção sobre outros fenômenos de perseguição, entre eles o caso do espírito batedor de Bergsaberg, sei lá, é um lugar alemão, né? Cujos maus rodeios duraram 8 anos, maio, junho, julho de 1858, e vários outros contos interessantíssimos de aparições. É impressionante a Revista Espírita. Eu já fiz vários textos gravados no YouTube, pela TV Nova Luz, de casos
que a Revista Espírita conta. E é muito interessante, porque em 1858, porque o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. E ele fez um sucesso tão grandioso, né, ali na Europa, que todo mundo queria escrever para Allan Kardec sobre fenômenos interessantes que estavam acontecendo ou na sua casa, ou na sua cidade. E assim, tem milhares de casos. Depois a gente pode até fazer uma pequena palestra sobre os casos das revistas espíritas, porque as revistas espíritas ele começou a publicar em 1858, porque em 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos. Depois, em 1858, os 12 meses, ele publicou uma revista por mês. Depois, em 1859, mais 12 revistas, uma por mês. Eram tantos casos, eram tantos fenômenos que Allan Kardec recebia, mas assim, muito rico mesmo, são 11 volumes. A Revista Espírita só deixou de ser publicada na morte de Allan Kardec, em 1858, mas ele desencarnou em 1869. Até 1869 foram publicados uma revista por mês por Allan Kardec lá na França. E essa revista espírita, elas tinham, cada revista tinha de 6 a 9 artigos. Uma coisa impressionante, meus irmãos. Vale a pena adquirir. Acredito que na livraria aí do Seja tenha as revistas espíritas, os volumes. Tem volume 1858, 1859, 1860. E você pode também consultar o Google, baixar algumas notícias de cada ano desse. A FEB disponibiliza download das revistas. Vale a pena essa literatura para ver quantos fenômenos ocorriam naquela época. Imagina que você tem uma revista, 11 anos de publicação de uma revista, vezes 12 meses cada ano, né? Quantos fenômenos, quanta coisa interessante para pesquisa existem nessas revistas espíritas. Então, nosso tempo está acabando, nós vamos abaixar aqui um pouquinho para ficar mais claro, né, o nosso estudo, para a gente conversar um pouquinho mais, finalizar o nosso estudo. Eu gostaria muito de pedir a vocês que estudem, que divulguem os nossos cursos, não por mim, nem pela Preci. Nós não estamos mais nesse sentimento adolescente de querer aparecer, né? Nós não estamos mais nesse caso, né? Já passamos dessa época. O que a gente deseja mesmo é compartilhar o conhecimento. Então, nós gostaríamos que vocês mandassem coisas interessantes para a gente falar. Já falei a poesia da Tereza Cristina, já falei a poesia do outro irmão nosso, acho que é Camilo, né? Que ele me mandou também a poesia. Se vocês quiserem mandar poemas, quiserem mandar casos interessantes que ocorreram com vocês, já tivemos, acho que a Cláudia, que nos mandou também o fenômeno que acontecia com ela mesma no início da mediunidade. Tudo isso que vocês nos mandarem vai nos enriquecer muito, porque aí a gente compartilha na rede, não só nós vamos nos beneficiar, mas também os nossos irmãos que nos seguem à distância. Muita gente entra no site do Seja para amealhar conhecimento, e um grupo de estudos mediúnicos chama muita atenção. Então, eu queria lembrar a vocês os livros de André Luiz, a coleção André Luiz, para quem
quer estudar a mediunidade, é fundamental. No livro Os Mensageiros, que nós falamos na semana anterior, André Luiz nos lembra de que nós fazemos um contrato, que a mediunidade não é, quando a mediunidade ostensiva, é o ensejo da gente refazer uma porção de escolhas equivocadas que fizemos no passado. Então, foi um contrato de trabalho que a gente não pode. Nós assinamos um contrato com a dimensão espiritual, com Jesus, para levar a termo a nossa mediunidade com ele, a nossa possibilidade do intercâmbio a partir das luzes do Evangelho. Isso foi um contrato firmado. E às vezes a gente quer reclamar, meu Deus, mas ser médio é muito trabalhoso, é muito cansativo, você tem que exercer uma vigilância muito grande. Sim, tem tudo isso. E vou dizer, tem mais, e muitas vezes a gente escorrega mesmo, a gente se equivoca, a gente não age como deveria agir, porque somos humanos, ainda não somos perfeitos, né? Estamos a caminho da angelitude, mas muito mais próximo da animalidade do que propriamente da angelitude, mas a gente está se esforçando. E a mediunidade é o ensejo da gente reparar os múltiplos equívocos que nós cometemos. Se não foi só para reparar, é ensejo para a gente ajudar a alavancar o progresso desse mundo. Kardec, antes de desencarnar, ele deixou um projeto, chama Projeto 1868. Nesse projeto, ele coloca: se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Então, trabalhar na divulgação desses ensinamentos é uma coisa muito séria, meus irmãos, é muito grandiosa. No livro de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, falamos também aqui no nosso grupo, vamos repetir, só aproveitando o tempinho que a gente ainda tem, o Robélio, que é aquele mentor de André Luiz, falou que a nossa mente é igual um espelho, que pode refletir a luz, o brilho, mas se nós enlamearmos esse espelho, você pegar um espelho e botar dentro de uma lama, você não reflete mais nada. A sua mente fica embotada. É impressionante como nós fizemos isso ao longo de muitas existências. Nós bloqueamos a nossa mente, impedimos que ela pudesse refletir toda a luz, todo o brilho do nosso Pai, né? E o nosso próprio brilho. Quando você fica com os conceitos antigos, com crenças arraigadas dentro de você mesmo, não abre para o novo conhecimento, você fica embotando a sua mente. Então vamos pensar nisso, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que permita que nós abramos a nossa mente para esses novos conhecimentos, que a gente aproveite essa pandemia, essa provação coletiva que estamos passando, que a gente aproveite, meus irmãos, sem reclamação, agradecendo muito a Deus, a tecnologia que nos permite esses encontros virtuais, agradecendo muito a Deus o alimento que ainda nos chega nas nossas casas, embora a gente saiba que há muitos faltam alimento. Então, ajudemos as pessoas que ajudam quando a gente não pode sair, ajudemos aí, ou seja, vamos dar a nossa parcela de contribuição, tá bom? E que Jesus nos abençoe, abençoe a nossa querida casa, abençoe o nosso país, abençoe o nosso mundo, para que a gente aceite com abnegação e aumentemos a nossa dedicação à divulgação
desses ensinamentos que fazem tanto bem à nossa vida. Muito obrigado pela presença de todos. Coloque a mão nas suas águas. Peçam a Jesus que abençoe, que dê a ela o remédio que você necessita beber nesse instante. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.